O bairro industrial de São Miguel, em uma cidade que parecia engolida pelo concreto, era um purgatório de metal e fumaça. Galpões gigantescos, com as cores desbotadas pelo tempo, alinhados sob um céu quase sempre cinzento. Dentro de um desses galpões, no que se chamava Auto Reparos Dourado, Ricardo Torres lutava contra um parafuso teimoso. Ricardo tinha 42 anos e suas mãos eram um mapa de sua vida. Calos grossos e cicatrizes finas que contavam histórias de óleo quente e pressões altas. Ele era a personificação da precisão. Trabalhava ali há 12 anos, 6 dias por semana, 10 horas por dia. Cada torque na chave de fenda, cada peça substituída era por Sofia, sua filha de 10 anos. Ela era o único farol que restara em sua vida desde que sua esposa, Ana, tinha sido levada por uma doença rápida 3 anos antes. Ricardo vinha de um orfanato, nunca conhecera seus pais. Por isso, estava determinado a dar a Sofia uma vida segura, uma vida onde o futuro não fosse uma incógnita sombria. Naquela quinta-feira de inverno, o ar estava pesado. Ricardo estava debaixo de um Jaguar F-Type 2024, um carro de luxo pertencente a um renomado promotor que o dono da oficina, Donato, não podia se dar ao luxo de aborrecer. As ordens de Donato pela manhã, pontuadas por um cuspe irritado no chão, tinham sido brutais. Este carro tem que sair perfeito até as 2 horas da tarde. Este cliente paga a metade do nosso aluguel anual, Ricardo. Não estrague tudo. Eram precisamente 11h30 da manhã quando o inferno começou. O ruído constante dos motores e das ferramentas foi rasgado por um grito agudo, desesperado. Não era um grito de raiva ou de susto, mas sim de súplica, de desespero animal. Ricardo largou a chave inglesa, um pedaço de aço que pesava quase 2 quilos, e correu para fora, a graxa escorrendo pelo seu braço, sem sequer pensar nas palavras de Donato. Na calçada em frente ao galpão, uma cena de horror se desenrolava. Uma menina de uns 8 anos estava caída no chão, convulsionando suavemente. Seus lábios estavam ficando de um roxo escuro, quase preto, e seus olhos semicerrados imploravam por ar que parecia não chegar. Uma mulher, vestindo um tailleur caríssimo, agora sujo de poeira da rua, estava ajoelhada ao lado dela, o rosto coberto por lágrimas e lama. Ela gritava por ajuda, mas a rua estava vazia, exceto por eles e a névoa fria daquele dia. Ricardo reconheceu os sintomas imediatamente. Seu avô paterno havia morrido de algo parecido na sua frente, muitos anos antes. Choque anafilático. O sistema imunológico em colapso. Ele perguntou à mulher, com uma voz surpreendentemente firme, apesar do coração disparado, o que havia acontecido. Ela conseguiu soluçar, entre soluços cortados e ofegantes, que o pediatra havia trocado o antibiótico de Clara naquela manhã. O mecânico não precisou de mais informações. Ele soube, com a certeza fria de quem vê a morte de perto, que eles tinham, no máximo, 10 minutos antes que o cérebro de Clara começasse a falhar. O hospital mais próximo, o Santa Rita, ficava a uns 15 minutos de carro no trânsito normal. Uma ambulância, para aquela zona industrial afastada, levaria 20. Atrás dele, a voz de Donato explodiu, mais alto que qualquer motor. "Ricardo, volte aqui agora, seu imprestável! Você está coberto de óleo! O promotor chega em 1 hora!" Mas Ricardo já havia feito sua escolha. Ele se virou por um instante e viu seu chefe, o rosto rubro de fúria e ganância. Viu o Jaguar aberto, o painel de instrumentos esperando para ser fechado. Viu os 12 anos de trabalho, de suor e de sacrifício que estavam prestes a ser jogados no lixo por causa daquele momento. Então, olhou de novo para Clara, que mal respirava. A decisão foi imediata e irracional, a única decisão humana possível. Ele pegou a menina no colo. Ela era incrivelmente leve, frágil como um pássaro ferido.
Seu macacão de trabalho, pesado de graxa e óleo, manchou o tailleur da mãe, mas ela nem notou. "Vamos!" Ele gritou para a mãe, correndo em direção à sua velha van Fiat Doblò 1999, que era mais ferrugem do que metal. A mulher, atordoada, subiu na parte de trás, segurando a filha no colo. Ricardo pisou no acelerador com uma força desmedida, partindo da oficina com um guincho de pneus que fez Donato cambalear de volta para dentro, vociferando ameaças de demissão. Os 15 minutos seguintes foram um pesadelo puro, movido à adrenalina. Ricardo dirigia como um louco, ignorando semáforos vermelhos e buzinando para motoristas parados. A mãe de Clara, lá atrás, chorava e sussurrava promessas à filha para que aguentasse firme. Ele olhava no retrovisor a cada 2 segundos, observando o rosto pálido e arroxeado de Clara, sentindo o terror frio na boca do estômago. O medo não era de perder o emprego, mas de que a vida daquela criança se esvaísse sob sua responsabilidade. Ele parou o dobló na emergência do Hospital Santa Rita com um freio de mão violento, as rodas fumegando. Ele arrancou a menina do carro e correu para dentro, gritando: "Choque anafilático! Rápido!" Os médicos agiram em um turbilhão. Uma médica, com um olhar de quem já viu de tudo, tirou Clara de seus braços oleosos e desapareceu atrás das portas de metal da sala de urgência. Ricardo ficou ali, coberto de óleo, o corpo tremendo, o coração ainda batendo a 1000 por hora. A mãe de Clara, que se apresentou como Vitória, caiu em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos, consumida pelo pânico. Meia hora se arrastou, parecendo uma vida inteira. Quando a médica finalmente reapareceu, ela estava exausta, mas sorriu. Conseguimos estabilizá-la. Foi por pouco. Se tivessem esperado a ambulância, ela não teria resistido. As pernas de Ricardo vacilaram. Ele sentiu o peso da tensão deixar seu corpo de uma só vez. Vitória, a mãe de Clara, se levantou e o abraçou com uma força surpreendente, ignorando completamente a graxa em suas roupas. "Você salvou minha filha. Você salvou a minha vida, senhor." "Ricardo Torres", ele respondeu rouco. "Ricardo Torres", ela repetiu, com os olhos vermelhos fixos nos dele. "Eu nunca vou esquecer esse nome. Nunca." Ricardo esperou até ter certeza de que Clara estava fora de perigo. Então o alívio deu lugar à ansiedade amarga. Ele voltou para o Alto Reparos Dourado. Eram 2h10 da tarde. Donato o esperava na porta da sua minúscula sala, os braços cruzados, o rosto inchado de raiva contida. Ele mal deixou Ricardo entrar antes de atirar um envelope grosso sobre a mesa. "Carta de demissão", rosnou Donato. "Abandono de posto de trabalho. Por causa de uma pirralha qualquer que você nem conhece, eu perdi o promotor. 50 mil reais por ano de contrato, perdidos. Sua vida inteira de trabalho aqui, jogada fora." Ricardo não respondeu. Não havia o que dizer. As palavras de Donato, embora verdadeiras sob a lógica do lucro, soavam vazias perto do som do batimento cardíaco de Clara. Ele apenas pegou suas poucas ferramentas pessoais, um jogo de chaves que ele prezava, acenou em silêncio para os colegas, que olhavam para o chão, envergonhados por não terem dito nada, e saiu. Sua velha dobló parecia ainda mais enferrujada e triste, estacionada do lado de fora. Ele tinha feito a coisa certa, ele sabia disso. Mas no mundo real, a coisa certa frequentemente vinha com um preço muito alto. Chegou em seu pequeno apartamento no subúrbio Vila das Flores, já no final da tarde. Sofia correu para abraçá-lo. O cheiro de seu cabelo, com aroma de chiclete, era a única coisa que podia acalmá-lo. "Como foi o dia, papai?" perguntou Sofia. Ricardo apertou-a com força, engolindo em seco. "Tudo certo, meu amor. Tudo ótimo." Ele não contou sobre a demissão, nem que os 3 meses de poupança que eles tinham iriam acabar rápido, nem que conseguir um novo emprego em sua idade seria quase um milagre. Ele apenas preparou o jantar, sorrindo como sempre. Mais tarde, depois que Sofia dormiu, ele se sentou sozinho na cozinha.
Ele olhou para a carta de demissão e sentiu um vazio profundo, mas não arrependimento. Teria ele sido ingênuo? Ele sabia que no mundo de Donato e de quase todo mundo, a bondade era uma fraqueza. Ele fechou os olhos e desejou, apenas por um instante, que o universo tivesse um senso de justiça, que a coragem e a humanidade fossem recompensadas. Mas ele sabia que o mundo não funcionava assim, ou pelo menos era isso que ele sempre tinha acreditado. A pouca luz da rua entrava pela janela, iluminando a carta de demissão sobre a mesa. O testamento de uma vida jogada fora por 15 minutos de heroísmo. O amanhã parecia um abismo. A manhã da sexta-feira chegou fria e cinzenta, exatamente como Ricardo havia previsto. O peso da demissão era palpável, mas o hábito era mais forte. Ele se levantou às 6 horas da manhã, como fizera por 12 anos, preparou o café da manhã para Sofia e a acompanhou até a escola. Ao vê-lo ainda em casa, com o sol já nascendo, a menina notou algo incomum. "Papai, você não está atrasado para a oficina?" perguntou Sofia com a testa franzida. Ricardo forçou um sorriso que não alcançou seus olhos cansados. "Não, meu amor, o papai tirou o dia de folga. Vamos aproveitar." A alegria pura e imediata de sua filha, um sorriso que iluminou a rua inteira, foi uma punhalada no seu coração e, ao mesmo tempo, um curativo. Era por aquela alegria que ele havia sacrificado tudo. Ele se despediu dela e voltou para seu pequeno apartamento em Vila das Flores, sentindo a urgência esmagadora de encontrar uma solução. Ele se sentou em frente ao seu computador antigo, que gemia a cada clique, e passou a manhã revisando anúncios de emprego. Mecânico de 42 anos, desempregado e sem referências recentes, pois Donato nunca daria uma boa, no mercado de trabalho de uma grande cidade, era como um peixe fora d'água. Ele enviou 17 currículos antes das 9h30 da manhã, com a certeza amarga de que a maioria seria ignorada. Foi nesse exato momento que o silêncio matinal do bairro foi rasgado por um ruído profundo, um ronco baixo de motores potentes e caros. Ricardo se levantou da cadeira para olhar pela janela. O coração, que já estava apertado, parou completamente. Estacionados em fila em frente ao seu bloco de apartamentos modesto, como naves espaciais fora de órbita, estavam 5 carros pretos de luxo. Não eram carros comuns, eram sedãs executivos reluzentes, blindados, que pareciam absorver a pouca luz do dia. Os vizinhos, acostumados à monotonia de Vila das Flores, começaram a se aglomerar nas janelas e nas calçadas, murmurando em curiosidade. A porta do primeiro carro se abriu com um clique silencioso e de lá desceu Vitória Azevedo, a mãe de Clara. Ela estava irreconhecível. Longe da mulher desesperada e suja de poeira da calçada, ela vestia um terninho cinza, grafite de corte impecável, saltos altos que pareciam desafiar a gravidade, e seus cabelos estavam perfeitamente presos. Ela parecia ter saído da capa de uma revista de negócios, emanando uma aura de poder e determinação. Dos outros carros saíram 4 homens em ternos escuros, com olhares sérios e pastas de couro nas mãos. Ricardo engoliu em seco. Ele tentou, em vão, alisar a camiseta amassada. Eles não demoraram. Os 5 subiram as escadas até seu apartamento de 2 quartos. Vitória mal esperou para se sentar. Ela estava ali com um propósito e foi direta, com a mesma firmeza que usava ao falar com a médica no hospital. "Senhor Torres, antes de qualquer coisa, Clara está em casa e completamente recuperada, graças a você." Ela começou, a voz calma, mas carregada de uma intensidade que ele não esperava. "O que aconteceu naquele dia me fez refletir profundamente sobre o que realmente importa. Eu lhe disse que nunca esqueceria seu nome." Ela então se apresentou de forma completa. "Meu nome é Vitória Azevedo. Sou a CEO do Grupo Vita, um conglomerado que fatura mais de 800 milhões de reais por ano em metalurgia e logística."
Minha filha, Clara, é a única coisa que me restou de meu falecido marido, que perdi em um acidente aéreo há alguns anos. Se eu a tivesse perdido, eu não teria sobrevivido. O peso de suas palavras preencheu a pequena sala. Ricardo, o mecânico despedido, estava na frente de uma das mulheres mais poderosas da cidade. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o burburinho dos vizinhos curiosos lá fora. O senhor arriscou sua estabilidade e, como descobri, o seu emprego por uma criança que não conhecia. O senhor escolheu uma vida humana em vez de um cliente lucrativo. É o tipo de princípio que é impossível de se precificar, disse ela, gesticulando para um de seus assistentes. O homem abriu a primeira pasta de couro. Ela deslizou um contrato de trabalho sobre a mesa de fórmica da cozinha de Ricardo. Esta é a minha oferta, anunciou Vitória sem rodeios. O cargo de diretor de manutenção e chefe da garagem corporativa do Grupo Vita, em nosso centro de distribuição. Um salário líquido de R$ 5.000 por mês, mais 13º, 14º e seguro de saúde privado. Horário de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta. O senhor terá sua própria sala, uma equipe de 5 mecânicos de elite sob sua supervisão e acesso ao que há de mais moderno em equipamentos. Ricardo estava em choque. Seus olhos mal conseguiam processar os zeros do salário. Era quase 4 vezes o que ele ganhava com Donato, e com condições de trabalho que pareciam um sonho. Mas a reviravolta não parou por aí. O assistente abriu a segunda pasta. Dentro havia maços e maços de notas de R$1. Um cheiro de papel novo e segurança pairou no ar. E este é um presente, disse Vitória com a voz firme. Não é um adiantamento, não é dedutível, nem um empréstimo. É uma doação de R$ 50.000 em dinheiro. É a nossa gratidão por ter salvado Clara. É seu. Ricardo olhou para o dinheiro, depois para Vitória, e sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos, ardendo como graxa. Ele se levantou, cambaleando levemente. Eu não posso aceitar, senhora Azevedo. É muito, demais. Ele gaguejou, sentindo-se envergonhado por toda aquela riqueza em sua cozinha simples. Vitória se levantou e, para surpresa de todos os seus seguranças e assistentes, ela se ajoelhou na frente dele, tomando suas mãos calejadas nas suas macias. Ricardo, ela disse, usando seu primeiro nome com uma intimidade que o desarmou. Eu mandei investigar sua vida. Sei do orfanato, da perda de Ana, de como você se levantava às 5 da manhã por Sofia. Sei que cada R$1 que você ganhava era para dar a ela uma vida melhor. Eu sei que você tem apenas o suficiente para sobreviver por mais 3 meses com o que guardou. Por favor, aceite. Não por você, mas por Sofia. É uma chance de dar a ela o futuro que você sonhou. Ao ouvir o nome de sua esposa e de sua filha, ao saber que ela conhecia sua dor e seu sacrifício, as barreiras de Ricardo ruíram. Ele desabou em lágrimas, soluçando incontrolavelmente, como não fazia desde o funeral de Ana. Vitória Azevedo, a CEO de milhões, o abraçou ali em sua cozinha humilde e apenas o deixou chorar. Quando finalmente conseguiu se recompor, ele limpou o rosto na manga do seu roupão, olhou para o contrato e para o dinheiro e sussurrou: Eu aceito tudo. O acordo foi selado ali, naquele momento de vulnerabilidade e triunfo. Antes de ir, Vitória deu um último olhar a Ricardo. Nos vemos na segunda-feira. O motorista virá buscá-lo às 8 horas da manhã em ponto. E lembre-se, no Grupo Vita, nós valorizamos o caráter acima de tudo. Os 5 carros executivos partiram com o mesmo silêncio imponente que chegaram, deixando para trás um rastro de fumaça e mistério. Os vizinhos, que haviam testemunhado a estranha visita, agora olhavam para a janela de Ricardo com uma mistura de inveja e fascínio. Ricardo fechou a porta. Sozinho em sua cozinha, ele pegou o malote de dinheiro e o contrato.
Ele havia perdido seu trabalho por fazer a coisa certa, mas em um plot twist que desafiava toda a lógica do mundo, ele havia ganhado muito mais. Ele tinha uma chance, e a chance era para Sofia. Ele passou a tarde em êxtase e planejamento. Com os 50 mil reais, ele pagou o aluguel do apartamento por 2 anos adiantados. Comprou roupas novas para Sofia e para si mesmo. Roupas de verdade, de lojas, não do mercado de pulgas. E reservou o resto para a faculdade da filha. No domingo, antes de dormir, ele abraçou Sofia e sentiu a paz que não sentia há anos. Ele havia sido recompensado. O universo, de uma forma estranha e inesperada, havia dito sim à sua bondade. A segunda-feira de manhã marcou o início da nova vida de Ricardo. Pontualmente às 8 horas da manhã, um sedã preto e impecável parou em frente ao seu prédio. Ele se sentou no luxuoso banco de couro, sentindo-se estranho e deslocado, enquanto o carro o levava para a sede do Grupo Vita. O novo ambiente era um universo de distância do empoeirado Auto Reparos Dourado. O centro de manutenção era um galpão amplo e limpo, banhado por luz natural, equipado com elevadores hidráulicos de última geração, ferramentas de diagnóstico computadorizadas e um estoque organizado como uma farmácia. Sua nova equipe, composta por 5 mecânicos jovens e experientes, o recebeu com um respeito imediato, não por seu status, mas pela história de seu heroísmo que, de alguma forma, já circulava pela empresa. Seu escritório, pequeno mas funcional, tinha uma mesa, um computador e, mais importante para Ricardo, uma janela que dava vista para o pátio. Ele tocou a mesa de madeira incrédulo. Os primeiros dias foram intensos, mas satisfatórios. Ricardo aplicou sua vasta experiência e, mais importante, sua humanidade. Ele ensinava em vez de gritar e tratava seus subordinados com a dignidade que Donato jamais lhe dera. Em poucas semanas, os custos de manutenção da frota caíram 30% e a satisfação da equipe subiu vertiginosamente. O maior presente, no entanto, era a rotina. Pela primeira vez em anos, ele voltava para casa todos os dias às 5:30 da tarde. Ele jantava com Sofia, ajudava-a com a lição de casa e lia um conto antes de ela dormir. Ele era finalmente um pai presente, e a diferença no sorriso de Sofia era a sua maior recompensa. 3 semanas após sua chegada, Vitória Azevedo apareceu na oficina. Ela não estava sozinha. Clara, a menina que ele salvara, estava a seu lado. A menina correu até Ricardo com um desenho amassado nas mãos. O desenho mostrava um homem grande, com um macacão sujo, segurando uma garotinha. Acima, em letras tortas de criança, lia-se: "Meu herói Ricardo". Ricardo pegou o desenho com as mãos que tremiam. Clara, sorrindo, disse que a mãe havia lhe contado que ele era a pessoa mais boa do mundo. Naquele momento, enquanto olhava para Vitória, ele percebeu algo mais profundo do que a gratidão em seus olhos. Ambos haviam perdido um cônjuge. Ambos criavam uma filha sozinhos. Ambos conheciam a solidão que esmaga quando as luzes da casa se apagam e as crianças dormem. Havia uma cumplicidade silenciosa que a tragédia havia criado. Nos meses seguintes, a conversa de trabalho entre eles, que começou profissional e distante, começou a se esticar. Falavam sobre o desafio de ser pai ou mãe solo, sobre a dor que sentiam e a força que encontravam em suas filhas. A solidão que os envolvia começou a recuar, como a névoa ao amanhecer. A grande e inevitável reviravolta aconteceu numa quinta-feira no meio da tarde. Um consultor de compras entrou no escritório de Ricardo, visivelmente incomodado. "Ricardo, o Donato do Auto Reparos Dourado está aqui. Ele quer falar sobre um contrato de manutenção para 20 dos nossos veículos de frota." O coração de Ricardo deu um salto. Donato. O homem que o demitira por salvar uma vida. Ele manteve a calma, respirou fundo e pediu que o homem entrasse.
Donato entrou na sala e seu rosto, habitualmente vermelho de estresse, ficou roxo ao ver Ricardo sentado na cadeira de chefe de manutenção atrás da mesa de escritório. Torres, o que significa isso? Você conseguiu esse posto como? Donato explodiu, incrédulo. Você foi demitido por mim por incompetência, por abandono. Ricardo, relaxado e confiante em sua nova posição, não se abalou. Ele se inclinou sobre a mesa. Donato, o fato de eu ter sido demitido por salvar a vida de uma menina diz muito mais sobre a sua humanidade do que sobre a minha competência. Se você está aqui para discutir um contrato, falaremos profissionalmente. Caso contrário, peço que se retire. Foi então que o destino, sob a forma de Vitória Azevedo, entrou na sala. Ela perguntou, com sua voz elegante e fria, se havia algum problema. Donato olhou para a CEO, depois para Ricardo, e a realização o atingiu como um raio. É você! Você é a mãe da pirralha! Gritou Donato. Você o colocou aqui, por vingança! Vitória respondeu com uma frieza cortante. O Sr. Torres sacrificou seu sustento para salvar a vida da minha filha. Eu o contratei porque, além de ser o melhor mecânico que já vi, ele demonstrou ser o melhor homem que já conheci. O senhor, por outro lado, o demitiu por demonstrar humanidade. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o seu caráter e a ética da sua empresa. Donato tentou uma última cartada, desesperado. Eu estava apenas gerenciando a empresa. Não podia perder R$50 mil por ano de contrato. Vitória se aproximou da mesa, seu olhar de aço fixo no ex-chefe. Eu não posso me permitir fazer negócios com alguém que pune a bondade. Seu contrato está rejeitado, Donato. Peço a Ricardo que o acompanhe até a saída. Donato saiu humilhado e furioso, mas sobretudo derrotado. Ele havia punido um homem bom. E 2 meses depois, o mundo estava cobrando a conta com juros altíssimos. Naquela noite, Ricardo e Vitória saíram para jantar a sós pela primeira vez, em um restaurante simples, mas acolhedor, no centro da cidade. Ricardo agradeceu por ela tê-lo defendido, mas insistiu que ela não precisava ter rejeitado o contrato por ele. Eu não fiz isso por você, Ricardo. Eu fiz por mim, por princípios, ela explicou. O Grupo Vita não prosperará apenas com dinheiro, mas com pessoas que escolhem o coração em vez da carteira. Donato representa tudo o que eu desprezo. Em um momento de vulnerabilidade, ela confessou que havia lido tudo sobre sua vida. A perda de Ana, a solidão, a luta para criar Sofia. Ela o considerava um herói verdadeiro. Eu não sou um herói, ele disse, olhando para suas mãos calejadas. Sou apenas um mecânico tentando fazer o meu melhor. É exatamente por isso que você é extraordinário, ela respondeu sorrindo. Naquela noite, foi selado o começo de algo que nenhum dos dois havia planejado. Um relacionamento adulto, cauteloso, centrado nas filhas. Começaram a sair nos fins de semana, levando Clara e Sofia ao parque e ao museu. As 2 meninas se tornaram inseparáveis. 2 almas que haviam perdido um pedaço importante e encontraram um conforto mútuo. Semana após semana, Ricardo e Vitória perceberam que a solidão que os assombrava estava finalmente desaparecendo. Eles haviam encontrado alguém que entendia suas cicatrizes, que compartilhava seu fardo e, sobretudo, que amava a mesma causa. O bem-estar de suas 2 filhas. A vida de Ricardo de um dia para o outro tinha sido completamente restaurada. O relacionamento entre Ricardo e Vitória floresceu com a prudência de 2 adultos que tinham filhas para proteger e cicatrizes profundas para curar. Não houve pressa, mas sim uma certeza crescente de que o destino havia, de alguma forma, agido a favor deles. 6 meses depois daquele primeiro jantar, eles eram um casal oficial. Clara e Sofia estavam exultantes. Clara tinha finalmente uma figura paterna que a fazia rir e lhe ensinava a consertar coisas simples.
Sofia, por sua vez, tinha uma figura materna que trazia leveza e organização à sua vida. As meninas eram, para todos os efeitos, irmãs, brigando por brinquedos e defendendo-se ferozmente no recreio. Eles começaram a falar sobre mudar-se juntos, unindo formalmente as duas famílias que haviam nascido de um momento de crise. Numa noite de verão, na varanda do amplo apartamento de Vitória, enquanto as meninas dormiam após um dia na piscina, ela segurou a mão calejada de Ricardo. "Tenho medo", ela confessou, a voz quase um sussurro. "Medo de ser feliz. Todas as vezes que estive neste lugar, eu perdi tudo. Meu marido, meu mundo. E agora tenho você. E se eu perder de novo?" Ricardo apertou sua mão. "Eu também tenho medo, Vitória. Medo de que a pouca saúde de Sofia volte a falhar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de perder você como perdi Ana. Mas aprendi algo fundamental. O medo não pode nos impedir de viver." Ele se virou para encará-la sob a luz suave das estrelas. "Podemos passar a vida tentando evitar a dor, nos protegendo, ou podemos arriscar a felicidade, sabendo que nada é garantido, mas vale a pena tentar." Vitória sorriu, com lágrimas nos olhos. "Você é mais sábio do que parece, Sr. Torres." "Sou só um mecânico", ele respondeu, "que aprendeu que às vezes as coisas mais quebradas podem ser consertadas, desde que se encontre as mãos certas e a paciência necessária." Eles se beijaram, selando a promessa. Duas pessoas feridas que encontraram uma maneira de se completarem. 2 anos após Ricardo ter sido demitido, ele e Vitória se casaram em uma cerimônia íntima. A lista de convidados era curta, composta apenas pelas pessoas que realmente importavam. Os colegas da oficina, que agora o admiravam profundamente, a avó de Sofia e os poucos amigos que a vida lhes havia deixado. Clara e Sofia foram as damas de honra, vestidas em vestidos cor-de-rosa idênticos. O sorriso de ambas iluminou o salão. Enquanto pronunciava seus votos, Ricardo olhou para sua esposa e se perguntou como a vida podia dar uma reviravolta tão drástica. 2 anos antes, ele era um mecânico despedido, sozinho, assustado. Agora, ele era marido, pai de 2 meninas e diretor de manutenção respeitado em uma grande empresa. Mas a beleza não estava no título ou no dinheiro. Estava no momento em que, na manhã de Natal, Clara o chamou de pai pela primeira vez, fazendo-o chorar sem vergonha na frente da árvore. Estava no fato de Sofia ter recuperado a leveza da infância, que a dor da perda da mãe havia roubado. E estava no olhar de Vitória, que lhe dizia todas as noites: "Obrigada por me lembrar que o amor ainda existia e que valia a pena arriscar." Durante a recepção, Ricardo fez um brinde que emocionou a todos. Ele disse que há 2 anos fez uma escolha simples: salvar uma vida em vez de salvar seu emprego. "Naquele momento eu pensei ter perdido tudo, mas na verdade eu ganhei tudo", disse ele, a voz embargada. "Eu ganhei amor, uma família, e aprendi que, por vezes, o universo recompensa as pessoas boas, mesmo que pareça impossível." Vitória se levantou, as lágrimas escorrendo. "Ricardo salvou a minha filha, mas também me salvou. Ele me lembrou que ainda existem homens bons e me ensinou que escolher a humanidade em vez do lucro não é ingenuidade, é a forma mais pura de força." As meninas correram para abraçá-los e Ricardo compreendeu a verdadeira riqueza. Não se media em saldos bancários, mas naqueles abraços, naquela família que não havia nascido do sangue, mas da escolha consciente de amar, apesar de tudo. O epílogo da história de Ricardo foi escrito com a tinta do tempo. Donato, o ex-chefe, fechou seu Auto Reparos Dourado 2 anos depois do casamento de Ricardo, sem clientes e com uma reputação manchada. Ricardo soube da notícia e não sentiu alegria,
mas apenas uma leve tristeza por um homem que havia se esquecido de que os negócios são feitos com pessoas e que as pessoas lembram como você as tratou. Os anos passaram com a doçura que só os anos felizes conhecem. Clara e Sofia cresceram como verdadeiras irmãs. Ricardo se tornou o diretor operacional do Grupo Vita, infundindo em toda a empresa a mesma humanidade que demonstrou na calçada. Mas todos os anos, no dia exato em que ele salvou Clara, Ricardo levava as duas filhas ao Hospital Santa Rita. Eles levavam flores aos médicos da emergência, faziam uma doação ao departamento e lembravam-se juntos de que a vida pode mudar num instante, por causa de uma única decisão tomada com coragem, quando teria sido muito mais fácil e seguro virar as costas. E a cada ano, Ricardo olhava para suas duas filhas, sorrindo, e agradecia a qualquer força misteriosa do universo por tê-lo empurrado a fazer a escolha correta, a escolha mais estúpida e custosa que havia feito na vida. Porque ele havia perdido um emprego, mas ganhado uma família e arriscado tudo para ganhar o que realmente importava. A humanidade, afinal, era a mais pura e grandiosa recompensa.